nono ano, Ricardinho Matemática na área, em mais uma aula com vocês, isso mesmo. Volume do cilindro, tema da aula de hoje, eu quero vocês aí comigo e vocês anotando tudo direitinho aí que Ricardinho vai falar hoje, porque esse tema é muito importante. E olha, cilindro a gente já viu a parte teórica e vocês sabem que pode utilizar isso no seu dia a dia, a gente vai perceber isso hoje, exatamente. Ó, organiza todo o teu ambiente de estudo aí, bem direitinho, ó, caneta, lápis, borracha, tudo direitinho. Eu quero você bem organizado. Se isola aí no ambiente, hein? Para poder escutar Ricardinho, anotar tudo direitinho e dar aquele show. Exatamente. Bom, você sabe que essa aula passa agora na TV Nova Nordeste, canal 22.1, para o nono ano, exatamente. Você também pode assistir essa pelo aplicativo, isso, o Educa Recife, esse aplicativo. Tu não tem ainda não, é? Eu não acredito não, que tu não tem esse aplicativo Educa Recife, não. Tu vai baixar esse aplicativo agora, vai lá na tua lojinha do Play Store, vai baixar lá, Educa Recife, e vai conseguir baixar esse aplicativo. E tu não tem ainda não? Eu não acredito não. Tu vai aqui, ó, pega a câmera do teu celular e aponta o QR Code aqui, ó, e baixa tranquilamente aí esse aplicativo. Ou tu vai na tua lojinha do Play Store, ou tu vai aí, Google Play, ó, pode ser também, ou tu vai aí na QR Code e baixa rapidinho. Também pode assistir, ó, pelo computador. Olha, acessa lá o Educa Recife e consegue numa boa falar com o Ricardinho sem estresse, sem problema nenhum. Esse aplicativo ele é importante porque tem um hall de aulas lá, ó, vários conteúdos de matemática, ciência, história, geografia. Você pode acessar lá os conteúdos anteriores e o melhor, você pode conversar com o Ricardinho, perguntar sobre o conteúdo. Olha só, vai perder a chance. Vai ser uma aula que você vai interagir com o seu professor de matemática, o maior. Esse é esse mesmo. Isso. E você sabe quem está no chat hoje para receber a tua mensagem? A professora top das galáxias, Isabel Borges. Olha só ela aí, ó. Pois é, Ricardinho, vou estar aqui com vocês hoje. Estou ligadinha aqui no chat para passar para Ricardinho todos os recadinhos e as respostas das questões que ele vai trabalhar. Não é isso, Ricardinho? Show de bola. Olha, professora top das galáxias, Isabel Borges. E a gente vai, eu vou receber toda a informação dela aqui, ó. Coloca aí, ó. Ricardinho quer isso, quer aquilo outro, volume disso, volume daquilo outro. Ricardinho vai estar ligado aí com vocês. Ricardinho, mas eu não tenho acesso a esse chat porque eu não sou da rede. Não tem problema, não. Olha o que tem por aí, ó. YouTube! Você pode comentar lá os conteúdos. Ó, Ricardinho, esse tema no tal minuto, tal segundo, eu não entendi, foi nada que tu falasse. Ó, o volume sobre isso vai cair na minha prova. Explica isso aqui e eu vou ver lá o teu comentário e vou te responder com toda certeza. Olha aí, show de bola. E vamos lembrar um pouquinho sobre cilindro, a gente já viu a parte teórica do assunto, eu vou lembrar para vocês esse tema. Cilindro ou capacidade do volume em si, porque é chamado na hora de uma avaliação de volume ou capacidade. Ou seja, se você tem um tonel, uma caixa d'água na sua casa lá, eita, aquela aguinha para você tomar um banhozinho massa, ou você tem aquela garrafa de beber água, eita, aguinha massa, top. E aí você diz assim, Ricardinho, apareceu ali 1 litro. 1 litro? Significa o que é isso, Ricardinho? Significa uma unidade de medida da quantidade que cabe de líquido ali dentro. Também pode botar um recipiente lá, uma piscina em formato cilíndrico. Eita, você só consegue enxergar de cima a parte circular, somente. Mas você sabe que ali é um cilindro, né? Que é círculo em cima, círculo embaixo. Lembrando na aula de prisma, que eu disse a vocês que a base de cima tem que ser igual à base de baixo. O cilindro também. O cilindro só não é chamado de prisma porque ele tem o formato circular. E já o prisma é o formato poligonal. E aí tem umas letrinhas que a gente coloca, né, para poder desenvolver. Ó, V de volume, pi, R ao quadrado vezes altura. Ricardinho, que danado é pi? Pi é um valor que é aproximadamente 3,14. É uma letra grega que a gente coloca aí um valor próximo de 3,14 é o que vocês vão desenvolver. Esse R é chamado de raio, revisando aí a aula anterior, e esse raio é do centro a qualquer extremidade da figura. E a altura, né, ó, que você da base até a parte mais superior aí da figura em si.
E aí você observa, ó, se eu tenho um cilindro e vou tirar a parte de cima, eu tirei a base. Só que de várias bases dessas, eu formo a altura da figura. Se eu botar várias bases uma abaixo da outra, você vai observar que vai ter um formato aí de uma nova altura. Ou seja, a base de cima, a base de baixo, e se eu quiser fatiar ela em várias partes, aquele queijinho que você tem um formato redondinho e sai fatiando ele assim, ó, forma de cilindro, ele tem várias bases, você sai cortando ele, né? Observa aí, essa figura aí, ó, você observa. E aí, se eu começar a fatiar, o que acontece? Olha, ó, e vai montando a figura por completo, ó, do pequenininho e vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar o volume grandão aí do cilindro. Olha que massa, show de bola. E aí eu botei uma ilustração. Vocês observem que tem um suporte bem com pouco líquido aí dentro. E aí eu aumentei um pouco na segunda figura e a terceira está esborrando, ou seja, está acima, está com volume cheio, topo, topo, topo. E aí, como assim, Ricardinho, tu colocou isso aí? Porque a fórmula é bem parecida. Pi r ao quadrado vezes a altura. Só que o que vai mudar aí é a altura. A altura da primeira figura é bem pequenininha, ó, o líquido um pouquinho. A da segunda já tem um pouco mais e a terceira é até o topo, é o máximo. Então, a fórmula é a mesma. O que vai mudar aqui para mim, ó, vai ser apenas a altura. A altura vai ser a diferença que você vai colocar aí entre eles, tá bom? Lembra disso. Agora, quando eu pegar aí essa altura, eu posso fatiar ela em várias etapas. E aí, por isso que eu coloquei várias setinhas para vocês observarem que a altura é topicalizada aí para você desenvolver. Várias bases que eu posso desenvolver, né? Que são bases iguais. Então, o volume ou a capacidade, um problema como esse que a gente vai resolver hoje, vários problemas, é igual à área da base multiplicado pela altura. A área da base vezes a altura equivale aí ao volume ou à capacidade, que é a linguagem usada aí nas provas da escola, nas provas da escola técnica, nas provas do ETE, que você vai se preparar no ano, você vai ver que essa linguagem, capacidade, ela é muito usada no lugar da palavra volume. Cuidado para não confundir a palavra capacidade com ato de fazer e capacidade com volume. Quando vai colocar algo dentro de uma figura, chama-se volume. Ou como eu tenho a capacidade de andar daqui para cá, não é volume. Isso aí é a maneira de fazer o ato de acontecer, tá bom? Não vá misturar as coisas, não. E aí, se você observar que o volume, eu tenho aí a área da base vezes a altura, essa base é o espaço ocupado pela figura, e a altura são várias bases fatiadas até chegar ao topo, onde ele está pedindo para que chegue lá, tá bom? Numa boa. Então, eu tenho que volume é a área da base multiplicado pela altura. Não esqueçam disso. E essa base é o πr ao quadrado, que é a área do círculo. A área do círculo, πr ao quadrado. Você lembra um pouquinho dessa base, dessa aula de áreas do círculo? Quando eu falei para vocês já a respeito, quando você tinha uma fomezinha, ia comer uma pizza, né? Eita, lembrei de pizza agora para vocês, ó. A área da pizza lá, do recheio da pizza, é πr ao quadrado. E a borda da pizza, aquela borda recheada, é o comprimento da circunferência, que é 2 π-raios. Olha só. Lembrando um pouquinho das aulas anteriores de Ricardinho. Isso. Então, a área do círculo, πr ao quadrado, que é a mesma fórmula da base do cilindro, que também é um círculo, né? Lembra disso. Só para a gente lembrar um pouquinho. Tá bom? E aí, o que é que eu vou mostrar para vocês? Que eu tenho base, tenho altura, né? E aí eu posso calcular o volume específico aí da figura numa boa. E a área da base é πr ao quadrado e eu tenho uma altura. Se eu multiplicar a área da base pela altura, lembrando que esse π é aproximadamente 3,14, aí você tem aí a fórmula do volume da figura. Que eu vou trabalhar alguns problemazinhos com vocês aí, para vocês perceberem aí como é que vai se desenvolver. Bora ver como é que é os problemazinhos? Vou adiantar aqui para a gente perceber os problemas que a gente vai trabalhar hoje. Só lembrando aí, volume é igual à área da base vezes a altura. A altura é o número de vezes que aparece a base aí para subir até o topo, né? Lembra disso. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns problemas. Lembrando que esse π é 3,14, esse é um número aproximado. Em alguns problemas pode aparecer π é aproximadamente 3. Ele pode dizer isso para vocês, 3,14, 3,1. O problema é que vai dizer a vocês. Se ele não disser nada, você sabe que o π vai ser 3,14, exatamente. Ó, bora analisar aqui, ó. Se eu tenho aí um cilindro em si e tem uma altura, aí você vai perceber o seguinte.
Com essa altura aqui de 20 centímetros e o raio de 5 centímetros, podemos calcular o volume desse cilindro. Exatamente. Então, temos aí que o volume ou capacidade é a base ou a área da base, né, o espaço ocupado multiplicado pela altura. Ricardinho, como calcula a área dessa base? É πr ao quadrado, que é a área do círculo, né? A gente vai entender esse valor, ó, πr ao quadrado, onde π é o valor aproximadamente 3,14. O raio é 5 centímetros e a altura, futuramente vai colocar aí no slide, vai ser 20 centímetros. Então, vamos observar e colocar todos os valores para você perceber. πr ao quadrado vezes a altura. No lugar de π eu vou colocar 3,14. No lugar do raio eu coloquei 5, aí ficou 5 ao quadrado. E a altura ficou igual a 20. Então, vai ficar 3,14 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, que é 25, vezes a altura, que é 20. E aí você pode fazer a multiplicação, ó, 20 vezes 25, que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Isso vai dar 500. E 500 vezes 3,14, eu vou ter um volume como sendo aí correspondente a 1.570 centímetros cúbicos. Só é multiplicar 3,14 por 25 e depois por 20. Esse aí foi o primeiro exemplo aí de volume de cilindro da aula de hoje. Vamos lá, a gente vai perceber aí como é que cai um problema para a gente interpretar. Como é que eu posso pensar num problema como esse? Tela cheia, por favor. Vamos ler esse texto, vamos entender o raciocínio de Ricardinho, que a gente está pensando aí, como é que vai fazer um negócio desse. Ó, um fabricante de sabão em pó, decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com formato de cilindro reto. Cilindro reto é aquele cilindro que forma 90 graus como sua altura. A figura abaixo representa essas novas embalagens com as suas medidas internas indicadas. Eu tenho aí um diâmetro, cuidado, não é raio, diâmetro de 10 centímetros. O raio quer dizer do centro à extremidade, aí é o diâmetro, tá de uma extremidade a outra na base. Observe bem a figura. E a altura é 15 centímetros. Lá do lado da figura, ele colocou dado, π é aproximadamente 3,14. Se ele não desce na questão, você já tem que saber que π equivale aproximadamente a 3,14. Sendo assim, ó, eu vou botar a informação, a quantidade máxima, ou seja, qual é o volume máximo aproximado, porque 3,14 é um valor aproximado, de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta. Se ela comporta, é o volume que cabe lá dentro. E aí eu posso fazer o volume. Agora, o volume, lembre-se que o diâmetro aí é 10, então o raio é 5. A altura é 15. São os dados da questão que a gente vai precisar. A altura sendo 15 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro está dizendo que é 10 na figura, o raio é a metade, que é 5. E aí, ó, eu vou colocar isso na fórmula. Fórmula πr ao quadrado multiplicado pela altura. Π é aproximadamente 3,14, a gente pode colocar aí, ó. O raio é 5 centímetros ao quadrado e a altura é 15. E aí eu posso fazer as multiplicações, sabendo que 5 ao quadrado, potência, é 5 vezes 5, que dá igual a 25. E aí a gente vai multiplicar 3,14 vezes 25 vezes 15, e vai chegar em 1.177,5 centímetros cúbicos. Letra C, problema contextualização, que cai muito na prova aí. Ele muda muito a embalagem, gente, para poder ver se tem aí, cabe mais espaço, e o preço pode ser mudado de acordo com o volume ocupado. É um estudo de caso feito aí nas empresas para poder ver se vale a pena colocar em forma de prisma, que é aquele bloco retangular, que foi a aula anterior, ou de forma cilíndrica. Você pode observar aí que tem umas embalagens que tem esse formato cilíndrico e tem outras embalagens que tem um formato de sabão em forma de prisma. Isabel, você já observou esse sabão aí, né? Forma de prisma, forma de cilindro. Pois é. E aí a minha curiosidade aqui, qual é a vantagem, né? Então, a gente sabendo aí calcular, a gente vai também saber calcular o valor, né? A questão de quanto a gente está pagando, pessoal. Veja que interessante esse exemplo que o professor Ricardinho está trazendo para a gente. Eu estou aqui encantada e sei que tem muito aluno também gostando da explicação e do exemplo que ele traz, né? Bem a realidade, não é isso, Ricardinho? Isso. Quando você estiver no supermercado, não vá pela marca, não. Calcula as coisas direitinho aí. Vê quanto é que cabe mais. Vê o preço. Se tiver o mesmo preço, veja lá o volume de um, o volume do outro. Às vezes, Isabel, até aparece que tem um formato de cilindro e outro de prisma, mas tem, por exemplo, 2 litros, 2 litros. Beleza, aí
Não importa se a embalagem é cilíndrico ou se é prisma. Se tiver 2 litros, show de bola. Agora, se tiver 1,5 litro, 2 litros, se for o mesmo preço, aí você já sabe, né? Que é melhor você pegar o que tem mais, aí o produto melhor. E que tem mais material lá dentro para poder você usar, né? Agora, as donas de casa aí, os donos de casa, sabem também direitinho quem é o melhor produto para que você venha utilizar. Também tem que ver isso, né? Não adianta muita quantidade e ser um produto de má qualidade. Aí tudo é um fator, né, meu? Pra gente desenvolver. É bem interessante. E a gente está vendo também que eles estão usando muito, não é, a questão do concentrado, que a gente em casa vai poder diluir. Isso facilita na hora do transporte, mas é interessante também, viu, pessoal? Dar uma olhadinha nessa quantidade. Porque às vezes o número, Ricardinho, está bem pequenininho que não dá nem para a gente perceber. Isso também acontece, essas pegadinhas, né? E se diluir errado, né? Quantidade de líquido, botar muita água, aí o produto fica fraco. E aí dá bronca pra gente, né? Pois é. Mas vamos lá para outro exemplo. Olha, a matemática no dia a dia. Ó, outro exemplo. Essa daí, Isabel vai gostar. Parece que ela veio hoje aqui nesse chat, vai gostar. Ó, Maria comprou uma orquídea que veio plantada em um vaso cilíndrico. Olha aí, ó. Como é representado no desenho abaixo. Então tem uma orquídea lá, bem bonitinha. Imagina aí, né? E aí você observa que tem a medida da área total desse vaso. E aí, a área total, você já sabe que vai ter que pegar a base e... Ou melhor, é de calcular o volume. Que se for a área total, eu vou ter que pegar a base de cima mais a base de baixo e somar com a área lateral. Como a nossa aula vai ser volume, eu vou fazer o seguinte. Calcular a área da base. πr ao quadrado. Da base de cima. Aí multiplica por 2, se for fazer o cálculo. Pensa aí para vocês direitinho. πr ao quadrado vezes 2. Já é a base de cima mais a base de baixo. Ô, Ricardinho, como é que eu calculo a base da área lateral? Pensa só. Antigamente, Isabel, você vai lembrar um pouquinho. Tem uma canetinha que a gente tinha aqui, a gente puxava e vinha o calendário e soltava, ela enrolava tudo direitinho lá. E aí essa canetinha... né, mãe? Essa canetinha aí, você vai observar que vai estar... Se Ricardinho fala, Ricardinho tá na época aí, né? Ó, você vai observar que essa canetinha, quando solta, ela enrola todinha, tem um comprimento da circunferência que é πr ao quadrado, ou, desculpa, tem um 2 πr's. 2 πr's é o comprimento da circunferência, πr ao quadrado é a área da base. E para descobrir a área total, eu tenho que pegar a área de cima, mais a área de baixo, mais essa área lateral, que fica para vocês treinar um pouquinho nesse raciocínio, tá bom? Mas se for calcular o volume, que é o tema da nossa aula, eu preciso apenas calcular a área da base, e aí o resultado multiplicar pela altura. Só isso. E aí, dá um zoom aí na tela, por favor. Se você observar aí, saber qual é o diâmetro dessa base em si, você vai observar que valor tem nesse diâmetro, qual o valor correspondente, para descobrir qual é o raio. Se o diâmetro é 12, tá ali, é 12, então o raio é a metade, o raio é 6. Ou seja, vai ser πr ao quadrado, ou seja, π 3,14 vezes o raio, que é 6, vezes a altura, que é 20. Vamos ver como é que fica aí esse cálculo, para a gente ver. O volume do cilindro fica, ó, 20 é a altura, né? O diâmetro é 12, então o raio vai ser 6. Isso para calcular o volume. Se calcular a área, eu já expliquei a vocês como é o processo. O volume fica π 3,14, o raio é 6, vezes a altura, que é 20. Só que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. E aí, 3,14 vezes 36 vezes 20. Ô, Ricardinho, é muito ruim fazer essa conta, misericórdia, não dá, ai, meu Deus do céu. Calma, bebê. Olha só, 36 vezes 20 vai 36 vezes 2, 72. E bota o zero do lado, 720. E aí multiplica por 3,14. Quando fizer isso, vai dar 2.260,80 centímetros cúbicos. Calcular o volume, que é a letra E. Calcular a área já vai dar outra alternativa correspondente aí no gabarito. Então, calcular o volume é dessa forma que faz. Já 2 exemplos aí da biologia, meu. Essa questão é linda, 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 linda. Veja só que tem um nível um pouquinho mais expressivo, né? Digamos assim, que meu aluno do 9º ano, ele vai pensar um pouco para poder resolver, que tem água, tem óleo. Parece que Bel vê no dia certo na aula de matemática, vai achar uma mistura aqui de água, óleo. Daqui a pouco vai ser essa mistura aqui, daqui a pouco. Eu acho que alguns alunos vão relembrar aí a questão, né, dessa mistura, se é homogêneo ou heterogêneo. Eu não vou perder a oportunidade não, pessoal. E aí? Mas vamos ver o problema. Acho que agora mais interessante é a gente encontrar
o que o problema está pedindo. Eu estou atenta também para descobrir o que é que o problema está pedindo, porque o texto aí vale atenção, não é isso, Ricardinho? E eu peguei cada questão, Bel, para dizer que tem a contextualização, que é o importante, né? Já falei de orquídea, já falei Sabão em óleo, pó. sabão em pó, ou seja, ô Ricardo, isso é matemática. A matemática está no dia a dia de vocês. Perceba isso, olha só. Bora ver essa questão aí, ó. O tanque tem a forma de um cilindro circular reto, ou seja, vocês, forma 90 graus, com 12 metros de altura e está completamente cheio. Se está completamente cheio, isso quer dizer que o volume total aí é com a altura igual a 12, tá bom? De água e de óleo. Só que ele não disse os valores de água e de óleo por enquanto. Sabendo que o óleo ocupa, 49 metros cúbicos e que a água atinge uma altura de 5 metros. Se a água é 5 metros, então a altura da água é 5 metros, a altura do óleo é 7 metros, porque o total tem que dar 12. É o primeiro raciocínio que eu tenho que ter aí. E a outra coisa que ele falou foi que o volume do óleo é 49. Volume, ele deu o resultado do volume, e com isso eu posso descobrir o raio, que o raio da água aí, ó, da parte da água, é o mesmo do óleo. Olha só, então se eu descobrir um raio, eu descubro outro. Então, raciocínio, vamos lá. A altura total, 12. A só da água é 5, então o óleo vai ser 7, porque 7 mais 5, 12. Primeira coisa que tem que pensar. Segunda coisa, eu tenho que descobrir qual é o raio para poder fazer o cálculo. O raio, o volume da figura lá, do óleo, vai ser 49. E aí eu vou botar a fórmula do volume do cilindro, dizer qual é a altura lá do cilindro, lá do óleo, e descobrir que é um raio, que o mesmo raio do óleo vai ser o raio da água. Ricardinho, vamos fazer a continha que é melhor, né? Bora lá. Bora desenvolver para a gente ver como é que fica, ó. Qual das medidas abaixo indica o volume de água do tanque? Água, tá bom? Lembra disso. Bora lá. O volume do óleo, né, em si foi 49 metros cúbicos. Óleo. Eu sei que a fórmula do volume do óleo é a fórmula do volume do cilindro. E a gente descobriu também que a altura do cilindro completo eram 12, então tem 7 para óleo e 5 para água. Já que ele disse que 5 era de água, para chegar em 12 dá 7. E aí o volume em si é πr ao quadrado, vezes a altura. Só que o volume equivale a 49 metros cúbicos. Aí eu vou, no lugar de V, substituir por 49. Igual a πr ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura, Ricardinho, do óleo? 7. Então vou substituir o H por 7. Quando eu substituir o H por 7, aí fica 49 igual a π vezes r ao quadrado vezes 7. Só que esse 7 está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então fica 49 dividido por 7 igual a πr ao quadrado. Isso. E 49 dividido por 7 é quanto? 7. 7 é igual a πr ao quadrado. Aí eu vou guardar essa informaçãozinha aí, guardar ela, e vou para a água agora. Eu sei que πr ao quadrado, o que é πr ao quadrado, Ricardinho? É a área do círculo. A área do círculo é 7. Olha só, guarda essa informação. A área do círculo é igual a 7. Aí eu vou lá, por que eu estou guardando? Porque esse raio do círculo que está aí é o mesmo raio da água e do óleo, porque é o mesmo tonel, observe, tá bom? Então eu vou agora para o volume da água. Sabendo que 7 é igual a πr ao quadrado, que era do círculo, e aí eu vou ter o volume da água é πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado é 7 e a altura equivale a 5. Então 7 vezes 5, 35 é o resultado do volume do tonel de água. Então conseguimos separar óleo e água. E aí eu calculei que 49 metros cúbicos equivale a óleo e 35 metros cúbicos equivale a água. Aí eu poderia descobrir quem era o total, né? Se eu quisesse, qual o volume do tonel total? Aí eu pegava 49 e somaria com 35 e descobriria o volume total aí do tonel, se fosse a pergunta no caso. Mas é assim que cai. E aí, Bel? Legal. Água, óleo. Tá muito legal aí. É o raciocínio de pegar óleo com água, fazer a mistura. Bom, se eu pegar... Agora eu vou entrar na tua área, Bel. Agora vamos embora. Vou levar aqui uma... Vou ir bem aqui, ó. Se eu pegar água e jogar óleo lá, mistura não, Bel. Não, de jeito nenhum. Tem como não. Por isso que ficou fácil aí também de calcular, né? Separação. Olha, Ficou fácil de calcular, porque mesmo que você queira juntar aí, é só o resultado de um dado, de uma pergunta que você fez, né? Isso. Se você quiser saber o volume, no caso seria o volume do cilindro como um todo. Que é um tonel, não é isso? Legal, pessoal. Então perceberam aí que quando eu vou pegar água, um óleo, ele não
não vai misturar. Então facilita, quem Bel disse, facilitou que aqui, ó, ele deixou um espaço reservado só para a água e um espaço reservado apenas para óleo, onde a junção dos dois é que daria o volume completo da figura em si. Então vejam que assim, questões desse jeito, cai aí na sua avaliação do ETE, nono ano, isso aí, nono ano. Você lá no final do ano vai fazer essa provinha aí, ó. ETE, Escola Técnica de Pernambuco, tá certo? Tem o IFPE também, exige algo parecido com esse raciocínio, com essa contextualização. É assim que pede as avaliações externas da gente. Então, lembrando, recapitulando, diâmetro é o dobro do raio. Se eu tenho lá um círculo, o dobro do raio, que vai ser chamado de diâmetro, tá certo? E aí, calcular o volume do cilindro, é área da base multiplicado pela altura. Ricardinho, o que é essa área da base? É o espaço ocupado, e a área desse espaço ocupado vai ser nada mais do que πr ao quadrado. E se eu multiplicar esse πr ao quadrado pela altura, eu vou ter o volume do cilindro em si. Ricardinho, isso parece um pouquinho com lá o prisma, porque é bem parecido. Só que o cilindro não pode ser chamado de prisma, porque para ser prisma, a base não pode ser circular, tem que ser poligonal, pode ser triângulo, pode ser quadrilátero, pode ser pentagonal, pode ser hexagonal, pode ser vários tipos, menos círculo. Se tiver curva, vai ser um corpo redondo, que o cilindro é um corpo redondo, e vocês observem que ele não pode, de jeito nenhum, ser chamado de prisma. Esse assunto cai com que frequência, Ricardinho, nas avaliações? Muito, certo? Cálculo de volume, ou de prisma, ou de cilindro, que são os mais comuns, os mais simples, o que mais dá para contextualizar, cai bastante nas avaliações aí de vocês. Então, meus amores, ó, Papai do Céu abençoe cada um de vocês, um cheiro, não esquece de compartilhar aí essa aula, hein, para os coleguinhas aí da sala, porque eles precisam aí dessa informação também, para poder passar junto com vocês na escola técnica, lógico que sim, né? Show de bola. Então, que Deus me abençoe e consiga aí vocês ter essa sua aprovação aí na escola técnica e na escola também, né? Lógico que sim. Se despedir aí, Bel, da galerinha massa aí. Pois é, pessoal, que aula maravilhosa, né? Eu aprendi muito hoje, relembrei uma série de coisas. E você? Vai conseguir resolver os exercícios que constam aí no seu livro? Eu espero que sim, Ricardinho. Então, tchau, tchau. Eu volto com vocês qualquer dia desse com o professor Ricardinho, aula de matemática. E a gente vai precisar, ó, se ver, né? Exatamente. Como assim, Ricardinho? Vocês assistem e comenta lá direitinho lá no YouTube, comenta lá no aplicativo que Ricardinho vai respondendo para cada um de vocês, tá bom? Espero o sucesso de cada um de vocês aí com aprovações em massa da galerinha aí da escola, dando aquele 10 massa na prova e também aí nas escolas técnicas, tá bom? Cheiro, até as cenas do próximo capítulo e fui! Tchau!